Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 12, parte 1 da disciplina de Química para a segunda série A e B e vamos dar início então ao estudo do equilíbrio iônico. No equilíbrio iônico nós vamos ter então a participação de quê? Como o próprio nome já diz, nós vamos ter a participação de íons. Então no equilíbrio iônico nós vamos ter o equilíbrio quando a gente tiver a ionização de um ácido ou quando a gente tiver a dissociação de uma base. Portanto, eu deixei ali videoaulas anteriores para os senhores relembrarem o que são ácido, base, ionização e dissociação, que é o nosso conteúdo estudado na primeira série. Então, quando a gente tiver, por exemplo, a ionização de um ácido, a gente vai falar aqui de um monoácido. Então, nós podemos representar a ionização de um ácido por meio de uma equação de reação de equilíbrio, né? Em que se a gente representar H como um ácido qualquer mais H2O, a gente vai ter a reação direta e a reação inversa, porque a gente está falando de equilíbrio. E nós vamos ter a formação de quê? Vai ser, então, esse ácido ele vai ser ionizado. Então, ele vai formar aqui o cátion H3O+, aquoso, mais o ânion qualquer, que a gente está representando aqui pela letra A, aquoso. Então, para a gente determinar aqui a constante de equilíbrio, nós tínhamos antes a Kc, no equilíbrio molecular, né? Ou a Kp, quando nós tínhamos pressão, quando nós tínhamos substâncias no estado gasoso. Agora, a gente não vai mais usar o termo Kc ou Kp. Então, se nós tivermos o equilíbrio de um ácido, como existe aqui a ionização desse ácido, nós vamos representar por Ki, onde I é a constante de ionização. Ou também, né, pode aparecer, quando for, no caso de ácidos, vai aparecer Ka, então que simboliza também a constante de ionização de ácidos. Então, a gente vai representar aqui como é que eu vou determinar a Ki ou a Ka dessa equação de reação acima. Lembrando que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, nós temos aqui como produtos, então vamos fazer aqui se for Ki ou Ka. A concentração dos produtos, nós temos o H3O+ aquoso, vezes a concentração do nosso ânion, no estado aquoso também, dividido por, o que a gente tem aqui agora? Quando a gente tem uma substância líquida no seu estado puro, que a gente adicionou um ácido na água, onde a água ela vai estar em maior concentração, água líquida pura, ela não entra na equação de Ki ou Ka. Então, aqui, nós vamos considerar apenas a concentração do ácido. Inclusive porque quando nós temos aqui o caso da água líquida pura, a sua atividade é igual, então a atividade aqui da água, ela é igual a 1. Quando a atividade é igual a 1, esse valor ele não interfere então no valor da constante. Em relação à atividade, para os senhores relembrarem, está na página 183, capítulo 8 do livro. Por isso, então, aqui não vai entrar na Ki
na equação de K ou de Ka, a água pura. Então, isso para ácidos, quando a gente tiver monoácidos. Quando nós tivermos a dissociação de bases, em que a gente não vai ter polibases, a gente vai ter aqui monobases como exemplo, como que ficaria a equação de dissociação iônica? Então, se a gente tiver aqui, vamos representar COH, em que nós iremos adicionar água e nós teremos a reação direta e a reação inversa no equilíbrio, vai acontecer o quê? Vai dissociar, vai separar aqui em que C ele está representando um cátion qualquer, né? Então, vai separar no cátion mais aquele ânion, né, que provém da base, que é o ânion OH-, no seu estado aquoso. Então, aqui está a equação da dissociação. Então, quando a gente tem agora que determinar a constante de equilíbrio, nós não vamos mais ter também Kc e Kp. Nós vamos ter agora uma constante de dissociação, ou Kb, né? Constante de dissociação para bases. Então, como é que ficaria aqui a determinação da Kd ou Kb? Mesma coisa, produtos, concentração, né, dos produtos, dividido por concentração dos reagentes. Então, nós vamos ter aqui Kd ou Kb igual a quem a gente tem de produto? Concentração desse cátion, qualquer aqui, que está sendo representado por C, vezes a concentração do OH-, dividido por, da mesma forma, aqui a água não vai entrar nessa constante de dissociação. Então, aqui fica concentração da nossa base COH.